Bora para mais um vídeo sobre empresas europeias, já que ninguém está falando sobre isso em língua portuguesa. Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez o meu screener. Vejam que nós temos agora um fundo novo aqui com os símbolos da União Europeia, já que a gente está falando exclusivamente sobre ações europeias nesses vídeos gravados. Esse aqui é o screener das empresas pagadoras de dividendos, né? A gente falou no primeiro vídeo sobre a Iberdrola, uma espanhola pagadora de dividendos do setor de energia. No segundo vídeo, falamos sobre a Scandic, uma empresa do setor hoteleiro, uma empresa de capitalização bem menor, 2 bilhões de euros aproximadamente, especializada no setor hoteleiro lá nos países nórdicos. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo sobre uma empresa pagadora de dividendos, mais uma vez, uma empresa do setor de energia, e essa um pouco mais diversificada, vamos falar assim. Vamos falar sobre a Total Energies. Então hoje a gente vai falar de uma empresa que talvez você já tenha ouvido falar a respeito, mas dificilmente você viu uma análise dessa empresa, alguém que tenha contado a história dessa empresa em língua portuguesa. Ela é uma das maiores empresas de energia do mundo, não só petróleo convencional, mas também gás, biocombustível e energias renováveis, e ela paga dividendos razoavelmente atrativos em euros, pelo menos historicamente, paga dividendos bastante atrativos. Quando a gente falou de Iberdrola, a gente falou em dividendos na casa dos 3%, aqui a gente está falando de dividendos de aproximadamente 6%, tá? Então muita gente fala de bancos europeus quando o assunto é dividendos, mas uma empresa de energia integrada, como a Total Energies, talvez mereça algum grau de atenção. Inclusive aqui no site deles eles estão falando em Brasil, aqui, vocês viram? Deixa eu até voltar aqui, só para a gente poder ver, Deep Inside Brazil Energy Landscape, é o cenário de energia no Brasil. Então, realmente uma empresa muito, muito grande, beleza? Então, é uma companhia multienergética francesa, com mais de 100 anos de história. Ela foi fundada em 1924, então fez 100 anos há 2 anos atrás, presente em mais de 130 países, com dezenas de milhares de funcionários no mundo inteiro. Nesse momento, segundo aqui o Stock Analysis, são 95 mil funcionários ao redor do mundo. E quando a gente pensa em energia, a gente normalmente pensa só em petróleo, como eu já falei antes. Mas o modelo da Total Energies, ele é mais amplo. Eles produzem e comercializam petróleo, gás, biocombustível, hidrogênio de baixo carbono, energia renovável e eletricidade. Ou seja, é uma empresa grande, diversificada e com presença em toda a cadeia de energia. Isso tem um impacto direto no perfil da receita dessa empresa, porque mesmo que o preço do petróleo oscile, você tem gás, tem energia, etc., o que ajuda a suavizar a volatilidade de uma empresa como essa, tá? Por que ninguém fala disso, no Brasil? Parte da resposta é simples, o mercado brasileiro, como eu já tenho falado para vocês, olha muito mais para ações brasileiras e ações norte-americanas, especialmente aquelas mais conhecidas. Então, pouca gente acompanha empresas europeias fora daquilo que é óbvio. É isso que a gente vai tentar trazer nesses vídeos aqui do canal. A Total Energies, apesar de ser uma das maiores empresas de energia da Europa e do mundo, ela fica meio fora do radar em língua portuguesa, mas a gente vai tentar resolver essa questão, tá bom? Vamos olhar para alguns números que importam. Em primeiro lugar, já que a gente está falando de uma empresa consolidada, vamos dar uma olhada em dividendos, que é a parte que muita gente quer saber. Hoje, a Total Energies paga um dividendo que está na casa dos 6% ao ano, como vocês podem ver aí na tela, 6,24% para ser mais exato. Claro que medido pelo preço atual da ação, tá? Isso tem que ser levado em consideração. Isso significa que, em média, se a ação estivesse estável, e a empresa mantivesse os dividendos, você receberia algo próximo de 6 euros para cada 100 euros investido. Isso é dividendos, tá? Frequência, sobre a frequência dos dividendos. Aqui eu acho que a gente fala sobre a frequência dos dividendos. A Total Energies paga dividendos regularmente, e eles normalmente são pagos trimestralmente, e aí o pagamento trimestral, o pagamento dos quatro trimestres compõe então juntos o valor que é pago anualmente. Isso é interessante porque esse fluxo gera renda recorrente, que é algo que muitos investidores procuram, beleza? Agora vamos falar sobre o valor da empresa, um valuation simplificado e sobre diferentes pontos de vista. É uma empresa de capitalização de mercado de aproximadamente 134 bilhões, mas o valor da empresa, existe essa diferença às vezes, está na casa dos 170 bilhões, tá? Mas como a gente tem olhado nos últimos vídeos, capitalização bursátil, capitalização de mercado, que é o número de ações vezes o preço do papel,
Então vamos levar em consideração esses 134 bilhões. Ou seja, é uma empresa um pouco maior do que a Iberdrola, que, se eu não estou enganado, tem uma capitalização de aproximadamente 120 bilhões de dólares. Né? Então, quando a gente olha a valuation, a TotalEnergies aparece com múltiplos razoáveis para o setor, o que pode indicar uma avaliação não tão cara assim. O que eu quero dizer com isso? Olha, a gente tem olhado o price to earning, né? Aqui, por exemplo, ó, no caso do Yahoo Finanças, a gente consegue perceber o preço atual da ação, o preço médio e o preço mais alto, né? Num determinado período. Quando a gente olha aqui, por exemplo, aqui no Simple Wall Street, os analistas do Simple Wall Street projetam que o preço dessa ação, o preço justo, né, fair value, para essa ação é de 62,86 euros, né? Ou seja, ela estaria 14% subvalorizada. Aproximadamente, o preço atual são 53,51 euros, tá? Aqui considerando fluxo de caixa futuro, tá? Por isso que tem uma projeção um pouco mais alta aqui, 201 euros. Mas o preço atual é de 53 euros. Considerando o fluxo de caixa futuro, aí estaria subvalorizado em 73,4%. Mas a gente costuma olhar isso aqui, ó. Cadê? Fair value. Vamos lá. Aqui, ó. Fair value 62,86%, que é 14,9% acima do preço atual. Ou seja, essa é uma ação diferente das anteriores, que a gente já fez nos vídeos anteriores aqui, que está, segundo os analistas do Simple Value, abaixo do preço justo. Lembrando que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação de investimento, são só alguns números de alguns analistas, né? O price to earning, por exemplo, né, em comparação com outras empresas similares, o price to earning da TotalEnergies é de 9,5 vezes, também o mais baixo das ações que já foram analisadas, 9,5 vezes. Em comparação com empresas similares, ela está razoavelmente abaixo. Tem empresa aqui do mesmo setor que está com o price to earning em 56 vezes, 14 vezes. Shell, por exemplo, 14 vezes também. Ó. Petrobras, um pouquinho menos, 5 vezes. Então, essa francesa está com o PE em 9,5. Tem outro dado que eu queria mostrar aqui para vocês, que é interessante de ser observado. Cadê? Aqui a rentabilidade por dividendo. O payout, por exemplo. Payout, 58%. O que significa payout 58%? Significa que do resultado da empresa, 58% é distribuído em dividendos. Eu mostrei para vocês outras empresas que tinham um payout muito mais alto, e aí isso pode ser visto de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, né? Ou seja, se a empresa distribui quase todo o seu resultado para os acionistas, ela não tem muita margem. Se ela precisar fazer um investimento em infraestrutura, por exemplo, e essas empresas de energia, já falei no outro vídeo, precisam fazer recorrentemente investimentos muito altos, então talvez elas não consigam pagar a rentabilidade prometida. Então aqui eles têm um payout de 58%. Ok? Deixa eu ver o que mais que tem de interessante para a gente comentar aqui. Tinha um dado aqui sobre a performance desse papel, né? O ticker é o TTE, em comparação com a indústria francesa. Aqui, ó, a rentabilidade dos acionistas nos últimos 7 dias, por exemplo, correção de 3,7%. No último ano, 3%, tá? Em comparação com outras francesas de gás e óleo, tu vê, nos últimos 7 dias, 3,3%, a TotalEnergies menos 3,7%, no último ano, menos 3% a TotalEnergies, as empresas de óleo e gás, de energia francesas, menos 4,8%. Então, nos últimos 7 dias, ela corrigiu mais do que a média das empresas do setor francesas, e no último ano ela corrigiu um pouco menos do que a média. Quando a gente compara isso aqui com o mercado francês como um todo, o mercado francês como um todo performou 1% positivo nos últimos 7 dias e 9,2% positivo no último ano. Ou seja, as empresas de energia francesas estão performando abaixo da média das empresas francesas, tá? Das empresas gerais francesas. Então, a TE performando um pouco abaixo do que a indústria. O ponto aqui tá? Nada disso aqui, obviamente, é recomendação de investimento, tá? Nenhum dividendo é certeza. Então, energia, inclusive, é um setor bastante cíclico, né? Depende de preço de petróleo, de gás, de decisão regulatória, de mudança de preço global, a depender de geopolítica. A gente está vendo aí o que está acontecendo nos últimos dias aí no mundo, que impacta imediatamente todo o setor energético. Mesmo empresas grandes, elas podem reduzir dividendos se a economia passar por qualquer tipo de choque de oferta. Então,
mesmo empresas pagadoras de dividendos não deixam de ser um tipo de investimento. Todo tipo de investimento possui algum grau de risco, tá? Forma de se expor a essa empresa aqui: você pode comprar ação direta, né? Que está lá na Bolsa de Paris, sob o ticker TTE, ou você também pode encontrar Total Energies dentro de alguns ETFs de energia ou dividendos europeus, né? Então, que carregam essa ação como parte de um portfólio um pouco mais amplo. Então, isso pode ser uma forma indireta e menos concentrada de você expor a esse setor. Ok, pessoal? Aqui no Simple Wall Street a gente encontra vários outros dados, né? Por exemplo, no resumo da Total Energies, segundo o Simple Wall Street, 73,4% por baixo da estimação do valor justo, levando em conta fluxo de caixa descontado, ok? Senão a gente está falando de uma oportunidade aí de aproximadamente de pouco menos de 10%. Né? Eles preveem um crescimento anual dos dividendos, portanto, né? Ou seja, um pagamento de dividendos de 6,3%, e cotiza a um bom valor em comparação com empresas similares da indústria. Né? E aí, sobre análise de risco, histórico de dividendos instável. Ou seja, em alguns anos vai pagar mais, em outros anos vai pagar menos, tá? E aí as forças aqui dessa empresa, segundo o Snowflake da Total Energies, a gente tem aqui força em valor, dividendo e saúde, e um pouco de fraqueza em futuro e passado. Eu imagino que a fraqueza a respeito de futuro e passado tenha justamente a ver com esse histórico de pagamento de dividendos instáveis. A gente tem aqui todo um setor de energia sofrendo bastante com geopolítica, então empresas desse setor podem sofrer um pouco, portanto, nesse tipo de análise. Em comparação com outras empresas competidoras da Total Energies, a gente tem aqui talvez um cenário um pouco diferente, mas vejam que várias delas aqui com o lado esquerdo do Snowflake razoavelmente preenchido, e o lado direito, né, que é onde está passado e futuro, razoavelmente vazios. Então é uma característica desse tipo de empresa. Beleza, pessoal? Aqui, ó, capitalização de mercado bursátil, como eu tinha falado antes, a partir de um outro site. E é isso. Tá bom? É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo tenha sido relevante para vocês. Mais uma empresa de energia legal para comparar com o primeiro vídeo que fizemos sobre a Iberdrola. A gente consegue comparar o price to earning de maneira muito simples, a gente consegue comparar também capitalização de mercado, forças e fraquezas. É uma empresa aqui de energia um pouco mais diversificada do que a Iberdrola, presente em mais países e tudo mais, uma quantidade muito grande de funcionários. Então a gente começa a entender um pouco mais como que o mercado funciona, um payout diferente, muito mais baixo do que o da Iberdrola, e a gente consegue começar a comparar uma coisa com a outra e tentar fazer algum tipo de avaliação de para onde que isso pode ir. Ou seja, naquela estratégia de criar dois screeners, um focado em crescimento e o outro focado em dividendos, essa empresa aqui é uma das que se encaixa no screener de dividendos, assim como a Iberdrola. A Scandic, por exemplo, que foi do vídeo anterior, uma empresa de capitalização muito menor, 2 bilhões de dólares, pagadora de dividendo também, mas aqui a gente tem talvez uma expectativa maior de apreciação do preço do papel. Ok? Talvez um pouco mais de estabilidade, mercado turístico, por exemplo, na Europa segue muito forte, e assim a gente vai aprendendo um pouco sobre o mercado europeu. Espero que esse vídeo tenha colaborado para isso, tá bom? Não deixem de deixar, é redundante, mas é isso, não deixem de deixar os comentários de vocês aqui abaixo, comentem se vocês gostaram dessa análise, críticas serão muito bem-vindas, desde que feitas com muito respeito, para a gente ir melhorando a maneira como a gente faz a análise das empresas europeias. Por aqui, eu continuo achando que isso é uma oportunidade, inclusive está rolando um evento de tecnologia em Las Vegas agora, e eu vi nas redes sociais que as empresas europeias estão por lá também, mostrando bastante inovação. Então, essa narrativa de que empresas europeias ficaram para trás, de que a Europa está morrendo, tem que tomar cuidado, existem oportunidades aqui, muitos desses papéis aqui performaram tanto quanto empresas americanas, então a gente tem que aproveitar e olhar para tudo. Olhar para tudo, com capacidade de fazer análise crítica, para a gente ter um portfólio mais diversificado e que, no final das contas, nos traga o melhor resultado possível. Ok, pessoal? É isso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e em breve eu volto com mais um vídeo analisando mais uma empresa europeia. Próximo agora vai ser uma empresa de crescimento. Fechado? Valeu, até o próximo vídeo e tchau!